irmãos, nossa reflexão de hoje se encontra na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. A nossa memória é uma coisa muito importante a ser considerada na nossa caminhada e no nosso crescimento. Gravar todas as verdades que nós já aprendemos, todas as situações pelas quais nós já passamos, inclusive as lições que tiramos dessas situações. Gravar todos os momentos alegres, como também todos os momentos tristes. A nossa memória é algo de peso. Em momentos de dificuldade, de desânimo, de tristeza, a nossa memória, com todo o peso que ela tem, ela pode acabar espalhando sobre o nosso coração uma sombra de tristeza e de pesar. Ela pode acabar se tornando escrava das lembranças ruins que nos tiram a esperança, que nos desmotivam, que aumentam a nossa tristeza. Com todo o poder que a nossa memória tem, ela pode acabar tornando situações difíceis em coisas muito maiores. E o profeta Jeremias passou por uma situação semelhante, em que ele constantemente se lembrava da dor, da humilhação, da tristeza, de toda a dificuldade e experiência ruim pela qual ele e o povo estavam passando. Mas mesmo nesse momento em que a memória dele acabava o traindo e o desanimando, ele tinha ciência de que ele precisava se lembrar daquilo que lhe trazia esperança, daquilo que podia motivar, daquilo que podia fazer com que continuasse caminhando. A nossa memória pode servir para nós como uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela nos fere, ela pode nos motivar, ela pode nos trazer esperança. Não há necessidade de deixarmos que a nossa memória nos fira, nos atrapalhe. Com muita sabedoria podemos usar da nossa memória como um anjo de esperança. O apóstolo Pedro tem um propósito muito claro nessa carta de relembrar, de reafirmar toda a verdade que os seus leitores já haviam aprendido, de toda a verdade do Evangelho que precisava ser confirmada, que precisava ser relembrada no coração deles. Não era só um momento de perseguição da igreja, mas um momento crescente de falsas doutrinas e de falsos mestres. E para que o coração deles não os traísse, para que eles não fossem enganados e levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer heresia, eles precisavam se lembrar da verdade que eles estavam solidamente firmes. Eles já conheciam, eles já entendiam, mas mesmo assim existia necessidade de serem lembrados. Nós podemos conhecer a verdade, nós podemos conhecer o Evangelho, podemos conhecer a Cristo e ter comunhão com Ele, mas em todo momento precisamos ser lembrados da verdade da palavra. Em todo momento precisamos treinar a nossa memória e usar da sabedoria do alto para nos mantermos esperançosos, para nos mantermos alegres, para manter os nossos olhos fixos na vitória que Cristo nos concedeu, para mantermos os nossos olhos fixos na nossa caminhada com Ele e na esperança que temos nele. Não podemos deixar que a nossa memória acabe nos traindo e nos ferindo. Existe ainda e sempre existirá a necessidade de nos lembrarmos, de reafirmarmos verdades que já aprendemos, lições que já aprendemos. Isso precisa sempre estar na superfície da nossa memória. Nossa memória precisa estar sempre desperta e atenta para essas verdades. Com muita sabedoria podemos usar da nossa memória para nos fortalecer, para nos motivar. Então que essa seja uma mensagem, uma lembrança para você de quão importante é termos os nossos olhos voltados para aquilo que nos traz esperança. De quão importante é ter os nossos olhos abertos para a verdade da palavra. De quão importante é relembrarmos
a verdade da palavra e temos essas memórias na superfície. Deus abençoe.